E o Los Angeles Galaxy recusou a primeira proposta do Cruzeiro por Gabriel Peck. A oferta cruzeirense, feita na semana passada, era de 8 milhões de dólares. Isso equivale a mais ou menos 41 milhões de reais. O Cruzeiro queria ficar com 100% dos direitos econômicos do meio atacante, que tem ótimos números na Major League Soccer. O LA Galaxy, respondeu que quer 12 milhões de dólares para que o negócio aconteça. Importante registrar que no início das conversas, algum tempo atrás, o Galaxy chegou a pretender 14 milhões de dólares. Atleta que havia sido comprado do Vasco por 10 milhões de dólares. A tendência é que o Cruzeiro responda a essa contraproposta do time americano com os mesmos 10 milhões de dólares ou 52 milhões de reais que o Galaxy havia gastado quando da compra do atleta. Existe a chance de o negócio avançar, mas a diferença hoje é relativamente alta. Vale contar ainda que o Bahia é outro que monitora de perto os passos do Gabriel Peck, ainda sem proposta. A saideira sobre o Cruzeiro, Arthur Jorge tem acompanhado de perto nos treinos da pré-temporada ou da intertemporada, como queiram, o meio-atacante Juan Gabriel, que é atleta das categorias de base, capitão e principal artilheiro do time sub-20. Ele é também o vice-artilheiro geral do Campeonato Brasileiro da categoria, mesmo jogando numa função um pouco mais distante da dos centroavantes. Seguem os trabalhos na Toca da Raposa 2, Cruzeiro se preparando, na semana que vem tem amistoso, hein? Dia 4 em duelo internacional, Defensor do Uruguai no Mineirão, vamos transmitir com imagens. Cruzeiro e Defensor é o primeiro dos dois amistosos, o outro será contra o Grêmio, dia 12 de julho, esse jogo no Mané Garrincha em Brasília. E com a vitória da seleção brasileira, já sabemos que o jogo da seleção, ele não irá atrapalhar se o Brasil chegar aí numa fase de oitavas de final, porque jogaria no dia 5, no domingo. Então, tinha uma possibilidade, caso o Brasil ficasse na segunda colocação, de jogar a partida das oitavas. Claro que primeiro tem a fase anterior, de 32 equipes, e o Brasil vai ficar sabendo nesta quinta-feira se enfrenta Holanda ou Japão ou Suécia, e passando desta fase nas oitavas joga no dia 5 de julho, um domingo. Então o jogo aí, o amistoso do Cruzeiro, que você assiste com imagens aqui na Samuca TV, não vai atrapalhar em nada, e todo mundo vai acompanhar aí o time do técnico Arthur Jorge. Estreia de Gabriel Rojas, hein? Ele que vem treinando aí com o grupo, cara nova, contratado junto ao Racing. Por falar em Racing, o time argentino está muito interessado em Lautaro Dias. O Merlo até trouxe uma proposta feita pelo Racing. Existe uma conversa em andamento, Cruzeiro e Racing. O Santos será comunicado no momento certo, porque o Santos tem a preferência. Acho que o Santos não vai exercer nenhuma preferência e ficar com o atleta. Não deve dificultar uma liberação do jogador, mas ainda o Santos precisa ser comunicado. E repito, acho que isso vai acontecer somente na fase final da conversa que existe neste momento entre Cruzeiro e Racing. O Racing quer o atleta por empréstimo com opção de compra, e o Cruzeiro até vê com bons olhos ele saindo aí do Santos e indo para o Racing, quem sabe numa oportunidade de se desempenhar bem, para o Cruzeiro tentar recuperar o valor que foi investido quando o Lautaro Dias chegou na metade de 2024. Essas contratações aí dos clubes brasileiros, nos pontas para a gente entender também onde poderia se encaixar o Gabriel Peck na questão de valor, né, na questão de mercado. Então, quanto esses clubes pagaram por contratações? Tá aí, ó. Com destaque e desses clubes que fizeram investimento por pontas, sobre uma prateleira ali de elite. Flamengo e Palmeiras com valores astronômicos. O Palmeiras fez um investimento aí agressivo com o John Arias, 25 milhões de euros. O Paulinho, 18 milhões de euros. Facundo Torres, mais de 13 milhões de euros. O Flamengo buscou o Samuel Lino por 22 milhões de euros. Carrascal por mais de 12 milhões de euros.
O Valor Então- não vai comentar o Samuel Lino, não. Ele só deu uma olhadinha pra mim, de rabo de olho. Já disse mais do que 1000 palavras. Nu. Numa situação mais intermediária, Botafogo e Atlético Mineiro, investimentos aí por pontas, uma faixa entre 5 e 8 milhões de euros. O Botafogo fez uma movimentação aí expressiva com o Santi Rodrigues, mais de 14 milhões, o Montoro, quase 8 milhões de euros, o Nathan Fernandes, pouco mais de 7 milhões, o Savarino, pouco mais de 6 milhões de euros. Canóbio, por exemplo, 6 milhões de euros o investimento. No Atlético Mineiro, uma linha aí de Júnior Santos, quase 8 milhões de euros. Elaminda, 7 milhões. Tô com um negócio no lábio, viu? Desculpa. Agora, se a gente pegar ali com outros clubes também, olha, o Grêmio, Vasco, Bahia, já um custo-benefício. Eu tenho um carinho enorme pelo Júnior Santos. Mas tem história, né? Tem feitos. Tem feitos aí. Agora, 5 milhões de Sabe euros, o que mais é ou isso menos. Jaca. Filhote de jacaré chamando a Cuidado mãe. que vai te pegar. Filhote de jacaré chamando a mãe na lagoa. Olha, Grêmio, Vasco e Bahia. O Vasco, o Inestrosa, um pouco mais de 5 milhões de euros. O Andrés Gomes, 4 milhões e meio. O Bahia contratou o Sanabria por 5 milhões de euros. O Eric Pulga, 3 milhões. No Grêmio, o TT veio por 6,2 milhões de euros. E o Christian Oliveira, pouco mais de 4 milhões de euros. Valores aí do Transfer Market e também em euros, todas essas cotações. Não dá para dizer que o Gabriel Peck nessa pedida aí estaria numa média, hein, Rafa? Mercado inflacionado, hein? O mercado está inflacionado, 14 milhões de dólares eu acho um pouco exagerado do Cruzeiro pagar no Gabriel Peck, embora eu entenda o Galaxy. O Galaxy pagou 10 milhões de dólares em 2024, né, quando contratou o atleta, e não dá pra gente dizer que ele não se valorizou. Os números dele lá são muito bons, então eu entendo o lado do clube que detém os direitos do atleta pedir mais do que pagou, tentar lucrar, além do retorno técnico que teve, tentar lucrar financeiramente. Agora, o Cruzeiro não necessariamente precisa ir nessa onda, né? Eu acho que 10 está muito bem pago, embora eu entenda que os valores hoje são muito expressivos. Tem alguns desses aí que eu não pagaria jamais, desses que você mostrou, mas faz parte do mercado, né? E às vezes também quando você contrata o jogador, você tem uma expectativa e ele vem para o seu clube e não vira aquilo que você esperava, né? Então, tanto que os jogadores, eles valorizam e desvalorizam de uma temporada para outra, pode acontecer por conta de uma série de razões, mas não dá para dizer que está muito fora da média, né, que a gente tem assistido. Não estaria fora de uma média, e é uma posição também mais cara, né, Samuel? Você vai olhar para o mercado para contratar um ponta, talvez vai estar aí o maior investimento do Cruzeiro nessa janela? Talvez sim, né? O negócio eu vejo muita gente falando, o PEC, não. Qual outro? Eu acho que 10 milhões no PEC, eu acho que tem grande chance de você ter um bom resultado, tendo o atleta com os números que ele teve na MLS e no Vasco. Agora, mais que isso para o PEC, eu já acho um pouco alto. Agora, a questão é o mercado. Quem você vai encontrar? A gente mais cedo estava falando aqui, o Arroio custou 8 milhões de euros por 50%. Sim. E ainda é uma incógnita, uma aposta, né? Uhum. Então, o mercado tá muito maluco. Tá muito maluco. Por isso a gente tem que tentar aproveitar sempre a base, porque hoje tá todo mundo pagando muito caro em qualquer tipo de jogador. É loucura. E nesse momento a gente fala até de possibilidade de algumas saídas. É quase impossível também equilibrar um caixa, né, Valor? Você precisa reforçar e ao mesmo tempo a gente quer um time competitivo. Será que só uma saída do Kaique pode segurar aí as contratações da janela? Mas isso aí tem que ser pensado no início do ano, né, Léo? Assim, tipo, eu entendo o que você tá falando. Durante o ano inteiro tem que ser programado ali, porque
Vamos colocar. A gente sabe que o Cruzeiro, ele caminha não com as próprias pernas, caminha muito com a família Lourenço, fazendo os aportes anuais e necessários para que o Cruzeiro continue trabalhando no azul. Dentro de um projeto esportivo, você tem que balancear. Exemplo, se você faz um movimento de recusar a venda do Caio Jorge, como o Cruzeiro recusou, que é muito louvável, tá? Eu vou completar a frase para que todos, mesmo que discordem, entendam o raciocínio que eu estou fazendo. Você mantém o Caio, nega uma proposta de 35, renova com Pereira, traz o Gerson. Mas se você vende 3, 4 jogadores do seu time titular no meio do ano, para mim, seu planejamento fez assim, ó. Não seguiu uma linha, assim, lógica, repito, pelo menos para mim. Então, não estou dizendo que o Cruzeiro não possa vender mais ninguém, mas o Cruzeiro tem que ter, igual até nessa questão da proposta que pode chegar para o Otávio. 3 milhões, tem que vender. Gente, você está falando do goleiro que foi, que surgiu durante um problema muito grande no gol. Porque são 30 milhões a venda do Kaique. Peraí, as pessoas lá dentro é que sabem, tá? Eu já havia falado até antes da venda do Kaique, eu imaginava que o Cruzeiro fosse vender ainda na primeira janela. O que eu tô dizendo é assim, você tem que ter um equilíbrio. Se você faz 2 vendas de 30 milhões no meio do ano, ou até mais do que isso, cara, pra mim é uma assinatura de que você fez uma revisão no seu caixa e viu que de repente era para ter vendido na proposta de 35 milhões. É uma equação complicada, mas que o Cruzeiro tem pessoas lá diariamente trabalhando. Eu não sou contra vender, tá, pessoal? Vender é necessário. Mas você não pode também... você fala que quer manter o seu time esportivamente forte. Na segunda fase da Libertadores, nos 20 jogos restantes. Com certeza não vai ser vendendo 20%, 30% dos seus titulares que você vai conseguir. Mas traz outro. Qual garantia? A gente cruza os dedos, torce, reza para, por exemplo, o Rojas, que é um cara super experimentado e que viveu ótimas temporadas no Racing, vestir a camisa do Cruzeiro como se estivesse vestindo não a do Racing, mas a da seleção argentina. Mas não existe garantia, mesmo de um cara experimentado, de já se encaixar. O time pode melhorar. E deve melhorar com a entrada do Rojas, mas entende que não é tão automático às vezes como as pessoas. Eu acho que as pessoas colocam com uma facilidade muito grande. Não, vende fulano, com esse dinheiro você vai lá e traz, tá? Você vai lá e traz, mas e a adaptação? E se não acontecer, isso tudo tem que ser medido lá dentro do clube, Léo. E o trabalho do departamento de futebol ainda, ele não me traz nenhuma convicção de que você vai vender, vai repor da melhor forma possível. Até pela enorme defasagem no primeiro semestre, Samuel. Sim. A gente termina o primeiro semestre com os caras, beleza, muito pelo que fez o Tite, sim, mas muito pelo que fez, pelo rápido fechamento, assim, de possibilidades naquela época do Spindle. Quando trouxe o Gerson, não iremos mais no mercado. O Gerson joga em quantas funções? Ele é goleiro, primeiro, segundo volante, atacante do lado esquerdo, atacante do lado direito, armador e atacante? Sabe? Tudo ao mesmo tempo. Mesmo que não fossem investidos, tanto. Ninguém tá falando que deviam ir ao mercado pagando 27, depois 17. Não, mas faltou chegar mais gente até para composição de elenco. Sim. Né? Então a análise do primeiro semestre não foi boa. Eu também tô muito com o Samuel. Assim, tô pagando para ver como é que vai ser o comportamento da diretoria de futebol nessa janela que é crucial para o Cruzeiro, seja para a questão de fazer caixa, o quanto eles imaginam que precise o Cruzeiro fazer, mas também para o Cruzeiro continuar, a menos que se os objetivos mudarem, que isso seja dito ao torcedor. Justo. Olha, esse meio do ano a gente vai querer disputar, mas a gente vai valorizar mais quem está aqui, pontualmente trazer, vamos precisar de fazer mais vendas. A gente concorda? Não, a gente vai ficar puto, sim, mas pelo menos a gente vai estar lidando com a verdade, do que ficar nessa dúvida, que hoje paira uma enorme dúvida sobre mim. Tanto que eu tô colocando as minhas expectativas bem lá embaixo, com relação às chegadas na janela. Não, é porque você tá pequenando o Cruzeiro? Não, é porque tô vendo os movimentos e eu acho que os movimentos são lentos. E são aquém do que o Cruzeiro precisaria para, de fato,
e com a fome, com a sede para aquilo que ele tem em disputa no segundo semestre. Na época eu tive a oportunidade de perguntar para o Spindle se as vendas de Batistella e Cauã Prats significavam movimentos que o Cruzeiro acabou fazendo por conta das manutenções de contrato de Caio Jorge, Matheus Pereira e a chegada do Gerson. Ele falou que não tinha absoluto... Eu não perguntei assim para ele, não. É a questão do fluxo de caixa? É para fazer algum caixa? É exatamente por conta desses movimentos, Spindle? Ele falou, não tem nada a ver. O Cruzeiro fez essas negociações porque entendiam que eram valores interessantes para o clube com relação a esses atletas. Ponto. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela sua companhia, você que acompanhou o vídeo até aqui no final. Curtiu, já deixa o like para dar aquela força pro canal, já demais. E você que está chegando, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like também, já faz essa corrente de ajuda mútua. Para o crescimento do canal, vocês vão estar ajudando demais a gente aí, tá? Fique à vontade para estar conhecendo o canal, tá? E também deixando a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo. Fique à vontade, esse canal aqui é de vocês, tá bom? Esse canal traz notícia todos os dias do Cruzeiro, de domingo a domingo aqui para vocês. Então fique à vontade também para estar compartilhando esse canal, o vídeo com os amigos, porque assim você ajuda demais o nosso canal, tá bom? E esse canal traz notícia todos os dias para você sempre ficar informado de tudo que acontece no clube. Eu quero agradecer, claro, a preferência de todos de estar aqui no canal com a gente. Você que acabou de se inscrever, muito obrigado. Vocês que estão conosco, é uma honra ter vocês com a gente aqui. A gente sempre vai estar buscando estar melhorando esse canal aqui para melhor trazer informações mais rápidas de primeira mão para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, tamo junto. Qualquer novidade a gente volta e atualiza aqui o canal, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!